Fala galera, tudo bem? Quem fala é Patrick, sou advogado aqui do escritório Saf Araújo. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre um assunto muito polêmico que gera dúvida em muitos candidatos de concurso público, que são os exames médicos nos concursos da Polícia Militar de Minas Gerais. Polícia Militar de Minas Gerais é uma carreira que atrai muitos candidatos, até pela remuneração relevante, pelas vantagens, pela estabilidade e pelo prestígio da instituição. Por esses motivos, muitos candidatos possuem o sonho de ingressar na corporação. Mas, paralelo a esses sonhos, vem muitas frustrações, decorrentes de eliminações arbitrárias e ilegais que acontecem nos certames da PMMG. Hoje nós vamos falar sobre um dos motivos de eliminação. Na verdade, todas as fases desse concurso, ela tem alguma questão polêmica, principalmente as fases psicológicas dos exames de saúde, que geram muitas eliminações, muitos candidatos que acabam sendo eliminados por ilegalidades que ocorrem no decorrer do certame, mas nesse vídeo ficaremos especificamente nos exames de saúde. Os exames de saúde da Polícia Militar, eles são regulados por uma resolução número 4278, que dispõe sobre as perícias médicas nos concursos da PMMG. Nessa resolução, constam todos os fatores de contraindicação de candidatos nos concursos da instituição, ou seja, todos os motivos que determinado candidato pode ser eliminado em algum concurso público na corporação. Essa resolução que eu mencionei, ela na verdade ela deveria ser utilizada apenas como uma referência inicial para o médico avaliador, mas na verdade não é isso que ocorre. Os médicos utilizam ela como ponto fulcral para determinar a eliminação dos candidatos, sem realizar um efetivo diagnóstico médico. Como eu disse, a resolução deveria ser utilizada apenas como referência, e ela não elimina a autoridade médica e a discricionalidade do profissional de considerar um candidato apto ou não para exercer a função militar. Por esse motivo, existem vários fatores de contraindicação que constam nessa resolução que são ilegais, que são desproporcionais e que são contrários à doutrina médica atinente às matérias que nós vamos falar aqui. Vou citar aqui para vocês alguns fatores de contraindicação que constam nessa resolução que são totalmente desarrazoados e que o candidato não pode se conformar com essas eliminações. Então tem que buscar o recurso administrativo, se for o caso, tem que buscar a via judicial para tentar rever essas eliminações. Vou citar aqui para vocês as principais delas. Consta na resolução 4278, um dos motivos de contraindicação, o fato do candidato ter realizado alguma cirurgia ou procedimento ortopédico ao longo da vida. Isso é um absurdo, porque o candidato pode sim ter feito algum procedimento médico, no ponto ortopédico, mas possuir plena sanidade física para exercer as atividades do cargo pretendido. Vou citar para vocês um exemplo de eliminação relacionada à cirurgia, que é um completo absurdo. Na verdade, dois exemplos de casos que nós atuamos. Um desses casos, o candidato tinha 7 anos de idade, brincando com amigos, ele caiu, ele teve uma fratura no antebraço e teve que fazer um procedimento ortopédico, com 7 anos. Ele teve a plena recuperação, o procedimento não gerou nenhuma sequela, não gerou nenhuma limitação funcional, e quando ele fez o concurso, ele foi considerado inapto. Detalhe que esse candidato era praticante de crossfit. Talvez ele teria sanidade física melhor que a grande maioria dos outros candidatos no certame, mas ele foi considerado por um procedimento que ele fez quando tinha 7 anos de idade. Um outro caso bem emblemático que eu já atuei é de um candidato que era jogador de futebol, ou seja, praticava atividade física de alto desempenho, nunca jogou em nenhum time grande, mas jogava em times do interior aqui de Minas, jogou em alguns times menores de Portugal, e na carreira dele ele teve que fazer um procedimento simples, chama uma artroscopia, por uma lesão no joelho. Ele se recuperou, continuou exercendo a carreira normal, ele acabou se frustrando na carreira de jogador e resolveu prestar o concurso. Esse candidato foi eliminado por a PMMG ter considerado que ele não possui sanidade física para exercer as funções do cargo pretendido, quando na verdade ele já era um atleta que exercia uma atividade de alto desempenho e que, como o caso anterior, talvez possuía sanidade física melhor que a grande maioria dos candidatos. Prova disso que esse candidato entrou com recurso administrativo, ele não foi deferido, ele procurou a via judicial, ele conseguiu liminar para ingressar no curso de formação. No curso de formação, ele realizou um treinamento físico que ele foi destaque geral de todos os alunos. Olha para vocês verem um absurdo. Um candidato que a instituição considera inapto para exercer as funções, a instituição considera que ele não tem sanidade física para estar na corporação, foi destaque geral em
uma avaliação que exige esforço físico. Outros exemplos de eliminações absurdas que constam nessa resolução que o candidato não deve se conformar são eliminações decorrentes de alterações isoladas e transitórias em alguns exames. Vou citar para vocês aqui alguns exemplos. O candidato ele faz um exame de sangue e dá uma alteração isolada em um desses exames. A instituição, o que ela pega e faz? Considera essa alteração isolada uma patologia e elimina o candidato por esse motivo. Isso é um completo absurdo. O que deveria ser feito era pegar essa alteração isolada e realizar outros exames, realizar outros procedimentos médicos para avaliar se o candidato tem ou não alguma patologia que o impeça de exercer a função militar. Já tive em casos, por exemplo, nós já atuamos em casos, por exemplo, de recursos administrativos de candidatos que tiveram alterações que poderiam ter sido ocasionadas por um alimento que ele comeu durante a semana ou até mesmo por relação sexual que ele tenha tido durante a semana. Então, coisas simples podem alterar o resultado de um exame de sangue e essa alteração isolada não pode ser um fator para eliminá-lo de um certame. Na mesma lógica, os exames de urina. A PMMG pega uma alteração isolada no exame de urina do candidato e o elimina, sem realizar nenhum outro exame complementar, sem realizar nenhum outro procedimento médico que pudesse comprovar ou não aquela patologia. Um outro absurdo que acontece são as eliminações por hipertensão. O que a PM faz? Ela pega uma alteração isolada na pressão arterial e considera o candidato hipertenso, o que é um completo absurdo do ponto de vista médico, uma vez que o candidato pode estar com a pressão mais alta ou mais baixa no dia por nervosismo. Ele pode ter uma síndrome do jaleco branco, que é uma síndrome que as pessoas têm com o médico, que a pressão altera, ou aumenta ou abaixa. O que a PM deve fazer nesse caso? É pegar o fator de contraindicação que consta na resolução e que, como eu disse, não elimina a autoridade médica e realizar outros exames e procedimentos para confirmar se aquele fator gera ou não uma incapacidade funcional. Nesse caso de hipertensão, o que a PM deve fazer com o candidato? Submetê-lo a um mapa, que é um exame mais completo, um exame realmente eficaz para avaliar se o candidato é hipertenso ou não. Na mesma lógica, os exames cardiológicos, uma simples alteração no ECG, considerado que o candidato possui um problema cardíaco, o que, mais uma vez, é um completo absurdo, porque essa alteração pode ter sido isolada, pode ter sido uma alteração somente naquele exame, e o candidato pode não ter nenhuma arritmia cardíaca, nenhum problema cardíaco que possa comprometer o exercício da função. Um outro exemplo que demonstra essas ilegalidades que nós já estamos apontando são eliminações decorrentes de IMC, o Índice de Massa Corporal. Segundo a instituição, um candidato que tem um IMC acima de 30, ele é considerado obeso e, portanto, não tem condição de exercer atividade militar. É pertinente ponderar que esse é o único exame pedido na corporação para avaliar se o candidato é obeso ou não, o que, novamente, é um absurdo do ponto de vista médico, porque o candidato pode ter um IMC elevado sem ser obeso. Vou citar mais um exemplo de casos que nós já atuamos. Um candidato que tinha uma estatura baixa, mas tinha uma extrema massa corporal. O cara era muito forte. Nesse caso, o IMC dele deu elevado. Por quê? Porque o peso dele era alto, por conta da massa corporal, e a estatura baixa. Não foi feito, e esse candidato foi eliminado por obesidade. Não foi feita uma bioimpedância no candidato, não foram feitos outros exames complementares para avaliar se ele realmente é obeso. Não foi feito sequer um teste para avaliar o percentual de gordura do candidato. Nesse caso, inclusive, ele foi judicializado e na sustentação oral desse processo, nós fizemos uma ponderação bem interessante. Se você pegar o Arnold Schwarzenegger, que nos anos 80, 90, era o ápice da forma física no mundo, ele era o espelho de todo mundo que tinha um sonho de ter um corpo legal, inclusive ele foi campeão de torneios de fisiculturismo. Se você pegar o Arnold Schwarzenegger no auge da forma física dele, e se você pegar o peso que ele tinha e a altura dele, e ele tivesse feito um concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais, ele seria considerado inapto por obesidade, porque o IMC dele, salvo engano, teria que verificar, era 31 ou 32. Eu sei que era acima dos 30. Então, aí você vê mais um absurdo nessas eliminações que acontecem nos certames da PMMG. Eu citei alguns aqui para vocês, alguns exemplos aqui para vocês, apenas para mostrar a abusividade, a arbitrariedade, a falta de razoabilidade nessas eliminações. Existem muitos outros exemplos extremamente absurdos, as eliminações dos exames oftalmológicos, que muitas vezes o candidato não tem uma patologia que o impeça de exercer a função e ele é eliminado, as eliminações dos exames odontológicos, otorrinolaringológicos, que o candidato, mais uma vez, ele é constatado com alguma patologia e que às vezes ele pode até ter, mas essa patologia não é suficiente para gerar uma incapacitação funcional. Ela não é suficiente para colocar aquele candidato numa posição de não exercer as funções atinentes ao cargo pretendido. Eliminações, por exemplo, por escoliose, que é uma coisa que a grande maioria da população brasileira tem algum grau de escoliose. E isso tem que verificado se aquele grau
gera incapacitante ou não. Então, eu citei aqui para vocês alguns exemplos de eliminações abusivas, exemplos de eliminações ilegais. Um outro caso bem emblemático, eliminação por varizes. Eu tive um candidato que foi eliminado por varizes, quando na verdade ele tinha estrias na perna. E ele foi avaliado apenas por um médico clínico que não realizou nenhum outro exame complementar que pudesse atestar se ele realmente possui aquela patologia ou não. Então, galera, o erro na instituição, o erro nos exames médicos da PM é isso. É pegar uma alteração isolada, é pegar uma previsão na resolução e não realizar exames complementares que possam ou não confirmar aquela patologia. Acontece em muitos casos que os candidatos são considerados inaptos por médicos que sequer são especialistas na matéria. Eu já tive candidatos que foram considerados em exames cardiológicos e não por um cardiologista. O laudo não foi assinado por um cardiologista, o laudo foi assinado por um clínico geral, que não tem a especialidade necessária para avaliar se aquele candidato tem aptidão naquele momento ou não. É comum você pegar eliminações por problemas ortopédicos assinado por médicos que não são especialistas. Já peguei um caso que foi assinado por um geriatra. Então, essas eliminações, essas situações são totalmente abusivas. E eu reitero para vocês, o candidato não deve se conformar, deve recorrer na via administrativa. Se não conseguir na via administrativa, deve recorrer à via judicial. São inúmeras decisões dos nossos tribunais hoje anulando os atos administrativos feitos na Polícia Militar, anulando as eliminações feitas na instituição, por conta desses motivos, de não fazer uma avaliação detalhada, de não fazer uma avaliação complementar que possa atestar se o candidato tem sanidade física ou não. Além disso, os laudos de inaptidão que são exarados na polícia são laudos genéricos, com termos imprecisos, que não individualizam a situação do candidato e que não demonstra qual as funções, quais as atividades do cargo aquele candidato, na sua situação específica, não pode realizar. Nós temos aqui nas nossas ações judiciais um documento que juntamos vários laudos, relatórios de inaptidão e mostramos que são todos iguais. Candidatos diferentes, com situações diferentes, com patologias diferentes, com um relatório de inaptidão igual. Isso fere o princípio da motivação do ato administrativo e por mais esse motivo, o candidato não pode se contentar com essa eliminação. O candidato não pode se conformar com essa eliminação. Dessa forma, nós vemos inúmeras eliminações que, além de ser ilegais do ponto de vista médico, não são fundamentadas, porque a PMMG não se desincumbe do ônus de motivar a sua decisão. Ela não pega a situação do candidato específica e demonstra: esse candidato, fulano de tal, não pode exercer as funções por conta disso, disso, disso. Não, ela pega uma situação genérica e, sem individualizar a conduta, elimina o candidato. O que, como eu disse anteriormente, é um completo absurdo. Então, gente, vocês que foram eliminados, que conhecem alguém que foi eliminado no concurso da PM, eu reitero para vocês, os concursos da Polícia Militar, eles são alvo de inúmeras ações judiciais, eles possuem inúmeras ilegalidades, eles possuem inúmeros motivos de contraindicação que não correspondem à doutrina médica, não correspondem a uma análise clínica da situação do candidato. Por esse motivo, como eu disse, se você foi eliminado ou conhece alguém que tenha sido eliminado, busque seus direitos, recorra administrativamente. É muito importante o recurso administrativo. É obrigatório para entrar com ação judicial? Não, mas é muito importante. Às vezes um juiz pode considerar que você não teve interesse em recorrer administrativamente, não deu a oportunidade da PM rever o próprio ato dela e utilizar aquilo para indeferir a sua ação. Então, é importante você fazer esse recurso administrativo. A gente está com um concurso em andamento, tá? O concurso para soldado do interior de Minas. Então, ele foi publicado o resultado dos exames de saúde, ele foi suspenso por conta da pandemia de Covid-19. No entanto, nosso escritório está trabalhando na elaboração de recursos que nós estamos contratando, porque assim que voltar, já deve abrir o prazo para protocolar esses recursos. Então, quanto mais tempo a gente tiver para trabalhar nos recursos, melhor. O nosso escritório é especializado nesse tipo de demanda. Já atuamos em inúmeras ações judiciais, em recursos administrativos, das mais diversas eliminações, dos mais diversos motivos de contraindicação. Nós estamos do seu lado e o que você precisar da gente, que a gente possa te dar um respaldo nessa situação, que a gente possa dar um auxílio nesse recurso administrativo, nós estaremos à disposição. O que fica aqui nós sabemos das ilegalidades, nós sabemos o caminho para chegar na sua aprovação e nós estamos à disposição para o que vocês precisarem. Então, galera, se você passou por alguma dessas situações que nós falamos nesse vídeo, se você
Conhece alguém que foi eliminado ou foi eliminado nesse certame da PMMG? Corra atrás dos seus direitos, não se conforme com a sua eliminação, recorra na via administrativa, se for necessário, recorra na via judicial. Nós estamos à disposição para lhe atender, nosso escritório conta com profissionais especializados para estar atuando nessa área. O escritório Saf Araújo atua no âmbito nacional, é um escritório 100% digital. E para aqueles que residem em Belo Horizonte ou na região metropolitana, nós estamos de portas abertas para recebê-lo. Vem tomar um café conosco.